Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Cada dia melhor, né? Vocês vêm acostumando, vocês já estão acostumando, né? Com esse nosso estudo à distância. Acredito que vocês já tenham acessado as duas aulas, as duas videoaulas que nós trabalhamos sobre a questão da Europa, aspectos gerais. Então, eu falei sobre os aspectos naturais da Europa, né? E agora eu só vou dar uma finalizada nesse conteúdo, certo? Que é sobre a questão da Europa. Então, nós vimos de uma forma bem rápida e sucinta sobre alguns pontos geográficos, né? Divisões geográficas, tudo, e alguns pontos da Europa, certo? Então, agora nós vamos observar alguns pontos gerais da Europa. Bom, característica geral. São países com elevado índice socioeconômico, então nós sabemos que na Europa é onde fica os principais países chamados países desenvolvidos, né? Então, nós temos aí o grupo chamado grupo G7, depois o grupo G8, G20, que já engloba os outros países industriais, então nós temos uma divisãozinha, mais para frente eu vou estar falando também sobre isso. Mas nós sabemos que é onde tem os maiores países com maior índice econômico, né? Que tem uma grande influência mundial. Então, alguns países da Europa, principalmente, por exemplo, a Grécia, influenciou muito sobre a questão da democracia. Então, a cultura da Europa também influenciou nos países que foram colonizados, né? No período das grandes navegações. Então, há essa importância da Europa, né? É o segundo menor continente do mundo, né? O segundo menor, porém é o menor, mas muito populoso, né? Tem muita população, né? A maior ilha é a Grã-Bretanha, né? Que são países, existem alguns países como o Reino Unido, os países nórdicos que são ilhas, né? Os pontos mais elevados ficam na Federação Russa, que são os pontos, principalmente os montes rurais, né? O território europeu apresenta grandes tipos de clima, como eu falei na última aula sobre tipos de clima. Então, temos o clima polar, continental, oceânico, mediterrâneo e de montanhas, ou montanhoso, que são os climas mais frios. E a Europa e a Ásia, o que separa eles é o monte rurais, né? E essa separação é o que a gente pode se dizer que é o chamado continente Eurásio, certo? A Europa, a vegetação, né? Os aspectos gerais, eles têm compartimentação em faixas, né? Sentido leste-oeste, acompanhamento de altitudes. Então, não tem aquela divisão grande, assim, aqui é um tipo de vegetação e ali é outra, mas a principal de lá é as tundas, né? Que fica a parte norte, né? Então, é um tipo de vegetação. Ao sul, a vegetação, em grande parte, já foi devastada devido ao desenvolvimento da população. Nós sabemos que a Europa foi o cenário da primeira revolução industrial, então houve um uso do consumo, vamos dizer assim, natural muito grande, onde alterou a vegetação, né? E ao norte, a vegetação está preservada devido às condições climáticas. Então, não todos, mas existe uma certa preservação, né? Principalmente dos tipos de florestas ao que está ao norte. Sabemos que a Europa ela fica totalmente no hemisfério norte, né? Então ela tem uma variação de clima. A Europa ela é o berço do capitalismo, né? Onde se deu o início da Revolução Industrial, onde se teve também a questão da introdução do socialismo, né, com a Rússia, que antigamente era a união entre os países do socialista, né, que hoje não existe essa união mais, então existe a Federação Russa, né? Foi o palco da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Tem várias mudanças geográficas que ocorreram, né, no século XX em virtude dessa divisão entre socialismo e capitalismo, né? Então, influenciou principalmente a geopolítica, a divisão política, né? A União Europeia hoje é um dos maiores blocos econômicos existentes, países com elevado índices de nível socioeconômico e milhares de imigrantes, quer dizer, com a condição de vida da Europa ser boa, vamos dizer, entre aspas, né? As pessoas acabam imigrando
né? Então tem a questão da imigração, que é um dos pontos principais que acontece dentro da Europa, né? E há um baixo índice de natalidade, então as pessoas lá têm um controle de natalidade. Então, por mais que a população seja grande, mas a população acaba sendo mais de imigrantes também, né? Que compõem a Europa. Isso aí são assuntos que nós vamos tratar um pouco mais à frente. E eu vou deixar para vocês a atividade para a gente fechar, né? Porque na semana passada eu pedi para vocês fazerem roteiro de estudo, certo? Algumas pessoas até me perguntou o que era para fazer. A primeira aula e a segunda é para vocês estarem realizando roteiro de estudo, acompanhar, pesquisar, né? Colocar alguns conceitos no seu caderno, né? Agora nós vamos realizar a atividade da página 89. Agora que vocês vão realizar a atividade da página 89. Sendo que a questão 5, tá? A questão 5, quando vocês forem realizá-la, vocês vão observar que ela está falando sobre a questão de fontes de energia, certo? Então, requer mais uma atenção para vocês estarem lendo um pouco mais dentro do capítulo, porque eu não passei para vocês ainda sobre fontes de energia da Europa, mas vocês têm condições de estarem respondendo essa questão 5, ok? E para fechar com vocês, tem essa mensagem aí, né? Toda conquista depende da nossa perseverança. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter uma perseverança para fazer, né? E força, e vontade, e fé. Então, vamos ter perseverança que nós vamos conseguir concluir esses assuntos referente, né, ao segundo bimestre, né, nesse estudo à distância. Espero que vocês fiquem tranquilos. Até a próxima.